A Uniregistral cumpre hoje uma promessa e traz como primeiro entrevistado, dentre as personalidades jurídicas mais importantes do país, o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o mais jovem ministro do Supremo Tribunal Federal, para orgulho nosso. Ele é paulista, ele é alguém que tem muito a dizer para nós. Doutor Alexandre, ministro Alexandre, muita alegria em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu poder rever um grande amigo que é o Dr. José Renato Nalini. As pessoas conhecem, doutor Alexandre, o ministro, conhecem o professor, um homem público que foi promotor, foi secretário de Estado, secretário do município, mas pode ser que as pessoas não conheçam o ser humano Alexandre de Moraes. Como é que Vossa Excelência se descreveria para quem o não conhece? É difícil uma autodescrição, né? Mas eu sou paulistano, nasci aqui na Aclimação, perto inclusive daqui onde nós estamos. A minha vida quase inteira, tirando 3 anos que eu morei em Campos do Jordão, eu morei aqui na capital. Eu me descreveria como alguém extremamente otimista, até porque, e eu costumo brincar isso, eu nasci numa sexta-feira 13 no ano bissexto, exatamente no dia do AI-5, 13 de dezembro de 68. Então eu sou um sagitariano extremamente otimista, que tem uma imensa vontade de poder participar do poder público para poder melhorar as coisas. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas o importante é continuar tentando. Eu sempre elogio Vossa Excelência, doutor Alexandre, porque teve a coragem de se exonerar do Ministério Público, uma carreira a qual eu também pertenci, que é uma carreira extremamente sedutora, que nos satisfaz muito, porque promotor pode fazer o que ele quiser, né? A consciência do promotor está sempre muito bem, seja qual for a providência que ele tome. E Vossa Excelência se exonerou do Ministério Público e enfrentou essa arena da vida pública que nem sempre é fácil. O que levou Vossa Excelência a deixar o Ministério Público? Nalini, eu ingressei no Ministério Público logo depois que me formei. Eu me formei pelas Arcadas, né, pela Universidade de São Paulo, em 1990. Passei no Ministério Público logo depois, em 91, quando fui nomeado, eu tinha 22 anos. Foi em dezembro, final de novembro de 91. E, como você disse, é uma carreira ótima, uma carreira muito boa de se atuar, com uma perspectiva muito grande. Fiquei pouco mais de 10 anos e nos últimos anos em que eu fiquei no Ministério Público, eu atuei nas áreas mais ligadas ao poder público, realmente. Promotoria da cidadania, que pegava patrimônio público e social, direitos humanos. Depois eu fui para o grupo de saúde pública e defesa do consumidor. Nesses anos, foram quase 3 anos e meio nessa atuação, nesses anos eu tive mais contato com as secretarias de Estado, tive mais contato com a política, com P maiúsculo, aqui a política institucional, política administrativa, políticas públicas de melhoria mais rapidamente das questões, e fui surpreendido em janeiro de 2002 com um convite feito pelo governador Geraldo Alckmin para assumir a Secretaria da Justiça. À época, em alguns locais do Brasil, vários promotores conseguiam, mesmo tendo entrado depois de 1988, depois da Constituição, saíam com autorização, mandato de segurança, saíam, exerciam os cargos no Executivo e depois voltavam. Eu não quis tomar essa opção, até porque eu já havia escrito, já havia interpretado a Constituição, que não permitia mais que os membros do Ministério Público, após 5 de outubro de 88, saíssem da carreira. Aquele que quisesse exercer outro cargo no Executivo deveria se exonerar. E entendi que a minha fase no Ministério Público, um pouco mais de 10 anos, já havia passado.
Eu tenho ótimas lembranças, continuei muito próximo ao Ministério Público, mas pretendia, no Executivo, poder auxiliar a realização de políticas públicas. Você que depois de presidente do tribunal fez parte do Executivo, sabe que diferente, a dinâmica é diferente, a rapidez é diferente, é possível você alterar questões macro mais do que na área judicial, como promotor que eu era. Então foi um desafio muito importante, foi pelo desafio e pela possibilidade de atuar de forma mais macro na administração pública. E não me arrependo, passei aí de 2002 até 2010, 8 anos na administração, com um interstício de 2 anos no CNJ, e depois agora no Supremo, onde também é possível fazer uma atuação mais macro em relação às questões mais importantes do país. Vossa Excelência exerceu inúmeras funções na vida pública, não é? Eu me lembro daquele desafio da FEBEM, né, da Fundação Casa, a Secretaria da Justiça, na municipalidade, um setor de extrema sensibilidade, que é transportes, e Vossa Excelência acumulou ali várias... Chegou uma época que acumulava até o serviço funerário, não é? Secretaria de Serviços, que tem o serviço funerário, exato. E depois a Secretaria da Segurança, que em São Paulo é alguma coisa extremamente difícil, né? Qual foi a função que Vossa Excelência achou que trouxe mais desafios e mais o teria preocupado? Naline, quando me perguntam isso, eu sempre respondo, ao longo desse tempo todo, a mesma coisa. A função que preocupa mais, a função mais difícil é a função atual que a gente exerce. As que passaram, passaram, com erros e acertos, fazendo um balanço. Acho que houve mais acertos do que erros. Você lembrou bem a questão da FEBEM? Quando eu fui secretário da Justiça, acumulei a presidência da Fundação, hoje Fundação Casa, antiga FEBEM, e tenho duas lembranças, 2 momentos marcantes. E acho que isso permitiu que houvesse a transformação no que é hoje a Fundação Casa. Quando eu mesmo, pessoalmente, fui até uma das rebeliões e prendi em flagrante 34 monitores que haviam praticado tortura. Então, esse foi um momento de ruptura institucional com aquela prática lamentável que se tinha em relação à tortura em alguns estabelecimentos. E a partir disso, outro momento importante foi quando o governador autorizou, e eu pessoalmente também fui em mais de 40 municípios para arrumar os terrenos, junto com a USP, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, fizemos um modelo novo para 42 internos, que passou a ser construído e hoje é o que existe. E há um detalhe interessante, Naline, eu fiz debate com toda a sociedade civil organizada, e você que também participou do Executivo sabe que há os críticos contumazes, não interessa. Se você fala A, eles criticam. Se você muda para o B, que eles querem, eles mudam de ideia e criticam também. E numa das reuniões, algumas entidades da sociedade civil falavam que era um absurdo que o meu projeto, para 42 adolescentes, antes, você lembra, eram unidades para 700 adolescentes, para 42 adolescentes, com quadra poliesportiva, com aulas, fosse vertical. Eles diziam que era um absurdo que tivesse 3 andares, porque tinha que ser plano para ter contato com a grama, com a terra, com aquelas, com todo respeito, besteiras que se falam. E eu argumentei, também não perdi 15 segundos com isso, mas argumentei que se meus filhos podiam estudar em colégio vertical, se eu a minha vida toda estudei em colégio vertical, não tinha motivo para isso não ser realizado. E graças a essa mudança de paradigma, nós conseguimos terrenos, conseguimos construir, depois eu até fui para o CNJ, mas mais de 150 unidades, deixou de haver rebelião, porque uma coisa é rebelião
com 700 adolescentes. Outra coisa é se em 42, 10 brigam. É uma briga, não é, é rebelião. Então isso foi um momento importante, assim como aqui no município, e você lembrou bem, quando eu acumulei a Secretaria de Transportes e Serviços, foi possível regulamentar toda a questão de fretados, regulamentar a entrega, horário de entrega de carga. São Paulo era a única megalópole do mundo que não tinha regulamentação. Podia entregar 24 horas por dia. Então, caminhão de refrigerante podia entrar no meio da cidade, no centro da cidade, 3 horas da tarde, entregar, parava em fila dupla. Então foi possível também fazer essa regulamentação. À época tive muito apoio do Poder Judiciário, porque as empresas entravam com ações dizendo que isso restringia a livre concorrência. O Judiciário bancou essas alterações para poder transformar o município de São Paulo em algo mais organizado. Da mesma forma, na Secretaria da Segurança, eu guardo com enorme honra um feito histórico. Eu fui o único secretário que baixou todos os índices de criminalidade de um ano para outro. Nós na Secretaria, o Estado, desde 94, analisa todos os índices de todos os crimes. E sempre um aumenta, vários aumentam, diminui. E eu, de 2015 para 2016, nós, graças ao apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, nós abaixamos todos os índices. E, infelizmente, também não há o reconhecimento necessário do que foi investido em São Paulo durante esses 20 anos na segurança pública, porque São Paulo, o Estado, e principalmente o município é mais baixo ainda, o índice de homicídios, por exemplo, o índice de homicídios é menor que a maioria das capitais dos Estados Unidos. Sim. Miami, e o brasileiro gosta muito de ir para Miami, de falar de Miami. Miami tem 2,5 vezes mais homicídios por 100 mil habitantes que São Paulo, a capital. E se nós pegarmos ainda o centro expandido da capital, é um número menor que o número de homicídios de Nova York. Ou seja, foi uma conquista muito grande, que, infelizmente, como não se repetiu no resto do país, não repercute. Para se ter uma ideia, hoje, nós temos na capital, no estado de São Paulo, mais ou menos 8,3 homicídios por 100 mil habitantes, e no país, 27 homicídios por 100 mil habitantes. E algumas capitais, 65 homicídios por 100 mil habitantes. Então, também na Secretaria de Segurança foi possível fazer um bom trabalho. Agora, eu volto a dizer, o trabalho mais difícil é sempre aquele que a gente está fazendo agora. O que passou, passou, e se a gente sobreviveu, está ótimo. Eu, por ter o privilégio de conhecer Vossa Excelência e ser seu amigo e admirador, eu sei da sua capacidade de trabalho. Então, hoje, mesmo no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência está colaborando para um novo projeto, um novo plano de segurança. Pode falar alguma coisa a respeito disso? Lógico. Bem lembrado, Naline. Na terça-feira passada, eu entreguei o resultado dessa comissão que eu presidi, uma comissão criada pelo presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, para um combate mais efetivo à criminalidade organizada. Infelizmente também, e você acompanha há muito tempo, nós inclusive trabalhamos em parceria, quando eu era secretário de Justiça em 2002, e aí em 2003 você foi eleito presidente do extinto TACRIM, né, Tribunal de Alçada Criminal, e você sabe que se nós formos esperar que o Brasil tenha dinheiro para tudo, que tenha infraestrutura para tudo, recursos humanos para tudo, nós vamos ficar esperando. Nós temos que atuar com o que temos. Então, esse projeto, na verdade, são vários projetos acumulados, alterando várias leis, mas parte dessa premissa. Nós temos que aproveitar o que nós temos. Então, nós temos que priorizar
juízes, promotores, policiais, defensores para o combate à criminalidade organizada. Para isso, nós temos que aliviar o excesso de trabalho em outras áreas da justiça penal. Então, o primeiro ponto importante é um projeto que permite acordos de não persecução penal. Todo crime, toda infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima de até 4 anos, vai ser possível, seja durante o inquérito, seja na audiência de custódia, que se faça já uma transação penal, se aplique uma pena restritiva de direitos ou uma pena de prestação de serviço à comunidade e se encerre imediatamente. Nós tivemos a oportunidade, outro trabalho em conjunto, que eu tive o prazer de realizar com você presidente do tribunal e o secretário de segurança, a instalação da audiência de custódia. A audiência de custódia é uma conquista, mas dobrou o número de audiências. Ou seja, dobrou o trabalho do judiciário. Então, por que nós não aproveitamos na audiência de custódia, preso em flagrante, 24 horas, leva perante o juiz, membro do Ministério Público e defensor público ou constituído. Se confessar e já quiser fazer um acordo, por que já não se encerra lá? Não vai precisar ter inquérito, denúncia, audiência de instrução, interrogatório, sentença. Com isso, Naline, em cálculos aproximados, nós vamos diminuir 75% do trabalho da justiça penal. Olha, e não é diminuir por diminuir, é diminuir com a aplicação de uma sanção, só que uma sanção proporcional. São crimes sem violência ou grave ameaça. Nós temos mais de 130 mil inquéritos de estelionato correndo e não acaba nunca. Não. Só que tem que ter juiz, promotor, delegado. Então, com isso, nós afastamos isso. Vamos dar a sensação para a população de uma justiça rápida. 24 horas se resolveu, principalmente no interior, não só de São Paulo, do Brasil todo. Começa a haver um mal-estar com a questão da audiência de custódia, porque a pessoa é presa em flagrante furtando, 24 horas apresentada ao judiciário. Aí ela obtém a liberdade. No mesmo dia furta de novo. Outra vez, Há casos aqui em São Paulo em que no mesmo mês 6, 7 vezes a pessoa faz audiência de custódia por 6, 7 crimes. Se você em 24 horas já aplica uma pena restritiva, aplica uma pena de prestação de serviço à comunidade, isso dá o que é a sensação de justiça, né? de punição. E você libera juízes, membros do Ministério Público, defensores, para combate à criminalidade organizada, sem precisar fazer tanto concurso. E aí vem a outra parte importante do projeto. As varas para o crime organizado, principalmente tráfico de drogas, tráfico de armas, o narcotráfico, tráfico de armas, milícias, passam a ser colegiadas com 5 juízes. Para evitar não só ameaça aos juízes, mas o que acaba ocorrendo é o temor dos juízes em dar uma decisão mais forte. A polícia resolveu isso faz tempo, porque a polícia sempre é em equipe, usa capuz, né, a bataclava. Ministério Público resolveu com GAECO, Grupos de Atuação contra o Crime Organizado, e Força-Tarefa. E aí, quando chega para o juiz, é um único juiz. Houve aqui uma denúncia em São Paulo contra 150 membros do PCC para um único juiz decidir. Você, colocando uma vara colegiada, você permite uma maior segurança ao juiz. Fizemos também alterações para a investigação. Hoje, a interceptação telefônica, infelizmente, ela não dá o resultado que dava há 5, 6, 7 anos atrás, porque a criminalidade organizada usa o WhatsApp, Telegram. Então, há mecanismos de infiltração nesses aplicativos da rede social. Também, isso é outra questão importante, uma alteração no RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Não é possível mais que se queira combater a criminalidade organizada, deixando que os líderes de facções criminosas continuem tendo comunicação externa. Então, o projeto prevê o corte dessas comunicações, inclusive qualquer audiência
externa com essas pessoas é totalmente monitorada, para evitar que passem, como passam hoje, ordem, inclusive, para que se mate pessoas. Se amplia de 30 para 40 anos o tempo de cumprimento de pena. Quando o Código Penal, em 41, previu 30 anos no máximo, a idade média do brasileiro era 48 anos. Hoje é 78,5. Ou seja, não se justifica mais. Crime com ameaça, grave ameaça e violência tem que cumprir, no mínimo, 1/3 para poder ter progressão de regime. Hoje, 1/6, um roubo com fuzil, a pessoa fica 11 meses presa, sai e continua roubando. Então, 1/3, se reincidente, metade. E crimes hediondos voltam a ter que cumprir, no mínimo, metade, e 2/3 se for reincidente. Então, há outras mudanças estruturais que às vezes até a população não dá muito valor, porque não é uma questão, é uma questão mais técnica, mas uma disciplina toda para a cadeia de custódia das provas. Hoje, no Brasil, só 15% dos homicídios são resolvidos porque não há uma estruturação de provas, DNA, entre outras questões. E financiamento para a segurança pública. No projeto apresentado, eu indiquei que 25% do sistema S passe para segurança pública. Isso dá em torno de 6 bilhões por ano. E mais 4% das loterias esportivas, dá mais 500 milhões. Se nós passarmos durante 10 anos a aplicar mais 6 bilhões e meio só na segurança, nós vamos ter um avanço. Sim. Há estados, e eu como ministro da Justiça fui na maioria dos estados, há estados do Norte e do Nordeste que não tem concurso para a Polícia Militar há 15 anos. É impossível combater a criminalidade. Agora, o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal também têm uma responsabilidade muito grande para a segurança pública. Porque quem faz o direcionamento da interpretação legal do Código Penal, Código do Processo das leis penais, é o Poder Judiciário. E, às vezes, o membro do Ministério Público, o juiz criminal, eles esquecem que uma decisão aqui e outra ali pode afetar todo o combate à criminalidade. Então, o projeto também prevê uma forma de aproximação maior da justiça, Ministério Público, Poder Judiciário, com a polícia. Senão nós não vamos conseguir equilibrar a luta contra o crime. Sim, até porque a criminalidade é organizada porque não depende da lei 8666, de licitação. Da burocracia. Tem toda a desenvoltura, exatamente, né? Que o poder público, infelizmente, obedece à legalidade estrita e fica indefeso muitas vezes. Nós vamos fazer um curtíssimo intervalo, mas permaneça aí. Vamos voltar já com o ministro Alexandre de Moraes. O escritor, o doutrinador, o constitucionalista ainda tem tempo de escrever? A gente sempre arruma um pouquinho de tempo, ainda mais que esse ano. A Constituição faz 30 anos e acho que é importante poder participar dessa análise. E eu estou não só em obras conjuntas, mas estou atualizando a minha Constituição interpretada. Qual é a edição? Para poder. A Constituição é a 11ª, e o Direito Constitucional saiu agora a 34ª edição. Maravilha.
E Vossa Excelência partilha dessa opinião de que a nossa Constituição precisaria ser revista, talvez escoimada de alguma coisa. Como é que é cumprir a Constituição como seu guardião, seu responsável pela guarda precípua da Constituição? Eu sou um fã da Constituição. Ela tem inúmeros defeitos, inúmeros problemas, como qualquer obra que derive do ser humano terá. Se nós convocarmos outra Assembleia Nacional Constituinte, primeiro nós vamos parar por um tempo muito grande o país, que não é o momento, entendo disso. E segundo, também nada vai ser perfeito. A Constituição é extremamente analítica, a Constituição ela derivou de 20 anos de uma ditadura, então, obviamente, todos os grupos quiseram se preservar na Constituição. É possível aqui uma ablação aqui, outra ali, mas eu entendo que nós conseguimos evoluir, vamos evoluir mais com esse texto constitucional. Nós passamos por um momento político muito difícil, então as interpretações necessárias da Constituição, mesmo que sejam interpretações que historicamente foram dadas para vários institutos, como agora essas mesmas interpretações acabam afetando grupos políticos diversos, isso ganhou uma repercussão muito maior. Entendo que não só o Supremo, mas as instituições, elas devem ter calma, serenidade e bom senso para ultrapassar essa fase. Mas todos os erros e acertos, seja da Constituição, nesses quase 30 anos, seja das interpretações, eu acho que o acerto maior da Constituição foi apostar no fortalecimento institucional. A Constituição, ela apostou no fortalecimento das instituições e principalmente do poder da justiça como um todo. Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria. Veja, Analine, que nenhuma Constituição disciplina tão detalhadamente essas carreiras jurídicas institucionais. Qual foi o recado, ou a tentativa de recado do legislador constituinte? No Brasil, o legislativo, só ele não consegue fazer páreo para o executivo. Então, desde o golpe militar, que foi a proclamação da República de Marechal Deodoro, e um golpe em cima do golpe, que foi Floriano Peixoto em cima de Deodoro, passando pela ditadura Vargas, pelos problemas entre a ditadura Vargas e a ditadura militar, nós só tivemos problemas institucionais, porque o legislativo não conseguia fazer páreo à hipertrofia do executivo no Brasil, como de resto na América Latina inteira. O legislador de 88, o legislador constituinte, apostou no outro ramo, o Poder Judiciário, a justiça como um todo, para equilibrar. E isso foi equilibrando. Eventual momento, e vivemos hoje, de uma hipertrofia do judiciário, na verdade se dá porque o legislativo vive uma crise muito grande. Mas o modelo institucional de fortalecimento das instituições foi muito bom. Acho que logo reequilibra. Esse ano temos eleições, a partir do ano que vem, com um novo presidente eleito, um novo Congresso, acho que volta a equilibrar. Então, eu não vejo necessidade de grandes rupturas na Constituição, grandes alterações. Um acerto aqui, outro ali, acho que vai indo bem. Ministro Alexandre, nós temos um excesso de judicialização ainda, né? E estamos numa república que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta. E nós continuamos com aquele nosso modelo coimbrão de aulas pré-lecionais, conteúdos pré-fixados, né? Enquanto isso, a quarta revolução industrial está fazendo aí a ditadura do algoritmo, inteligência artificial, internet das coisas. Vossa Excelência vai ficar no Supremo mais 26 anos, se Deus permitir. Qual o seu recado para um jovem que vai começar a estudar direito hoje? O estudo, o ensino do direito precisa ser alterado. Eu defendo isso há muito tempo também. Infelizmente, você se colocou bem, por também ser pendular a história,
como a ditadura militar segurou muito o estudo do direito, a ampliação, num determinado momento, dos cursos de direito, e também alterou a grade para que nos fossem formados juristas, pensadores, mas sim técnicos do direito, ou seja, leitura de código, comparação de código com código. Quando vem a redemocratização, o que estava seguro aqui solta, vai para o outro lado. Ou seja, então vamos abrir um monte de faculdade de direito. É algo que, primeiro, o mercado não consegue absorver. Segundo, a qualidade cai demais. Ou seja, isso também traz um desprestígio para o ramo do direito, que também não é bom para a cidadania. Como solucionar isso? Haveria necessidade de uma ampla reforma na grade curricular. A grade curricular hoje nossa, mesmo com algumas alterações, hoje, 2018, é a mesma que eu estudei quando entrei na faculdade e a mesma que você estudou e que todo mundo estudou. Sim. Ou seja, não se levou em conta as alterações da vida. E a questão que você colocou da quarta revolução industrial, por que precisa ficar decorando código? Se aperta um botão, já cruza tudo. Claro. Você tem que aprofundar a discussão, aprofundar o raciocínio, tornar o direito algo mais eficiente. No Brasil, até pelo esse método de Coimbra, e o que vem do direito romano-germânico, apesar que o direito romano é extremamente prático, e depois é que nós fomos dificultando. Nós temos que nos tornar mais, nisso, anglo-saxônicos. O que era o direito romano lá atrás, prático, resolver as questões. A gente perde, às vezes, Naline, para escrever que tem água no copo, explica de onde veio a água, como se faz o copo, que garrafa não é copo, e depois de 220 laudas, em 2 parágrafos decide o caso. Sim, verdade. Então, isso é algo que a modernidade não comporta mais. Nós temos que solucionar o problema. Eu acredito que a chegada de Vossa Excelência ao Supremo faz uma diferença imensa, pela sua experiência, não é? Uma experiência docente que não abandonou até agora, continua aí à frente dos seus alunos, e isso é muito bom, esse contato, para não permanecer no Olimpo, não é? E perder o contato com a realidade. Mas eu acho que Vossa Excelência vai poder também influenciar a necessidade que nós temos de mudar o sistema de recrutamento das carreiras jurídicas, porque nós replicamos aquilo que nós fazemos na faculdade. Então, qual é a experiência que se tem nos concursos? Eu presidi alguns concursos, não é? Tanto de outorga de delegação, como de magistrado, de ingresso à magistratura. E o que é que nós exigimos? Que ele decore toda a enciclopédia da doutrina, da legislação, da jurisprudência. Não temos nenhuma capacidade de saber se é uma pessoa equilibrada, se é uma pessoa que trabalha, se é uma pessoa sensível. Isso vai chegar no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo é 4ª instância. Como é que Vossa Excelência vê essa necessidade? Até hoje não se conseguiu, e quando eu fui do CNJ, nós iniciamos isso, você sabe, a reação é muito grande. O ramo justiça é extremamente antirreformista, eu diria mais do que conservador até, porque o termo conservador no Brasil acabou ficando um pouco pejorativo, mas a ideia de conservador no mundo todo é conservar o que funciona bem. Claro. Não conservar o que não funciona, tanto que há vários conservadores reformistas, não revolucionários, mas reformistas para mudar o que vai mal. Você pega o concurso, eu também fui banca de concurso, sempre acompanhei, fui professor de cursinho. Você seleciona aqueles que sabem, naquele momento, mais o direito, seja o direito positivo, positivado, interpretação doutrinária, jurisprudência, e às vezes, no acompanhar dos primeiros anos da carreira, pessoas não sabem aplicar isso na prática. Não conseguem resolver os problemas.
vamos pegar um caso de um juiz, né, o juiz vai para o interior, não tem bom senso para analisar um caso de direito de família, não tem bom senso, porque não tem experiência, não se analisou. A forma de recrutamento precisa ser alterada também. Como precisa ser alterada, para que também não se torne muito subjetiva, e essa é a grande dificuldade. Às vezes nós não avançamos com medo de uma patologia. Tem determinados lugares que é muito subjetivo, então passa o filho de não sei quem. Em virtude disso, se cortou toda a análise que leva um certo subjetivismo, mas leva uma possibilidade melhor de analisar se tem bom senso, se tem senso prático, se sabe trabalhar. Nós temos que mesclar isso. Existem exames orais, que as pessoas, a banca pergunta nota de rodapé. Ou seja, não vai fazer a mínima diferença para o profissional. Só que acaba eliminando alguém que tem uma experiência muito melhor. Nós temos que balancear, ao meu ver, a diferença para o profissional ativo com essas questões práticas, que sempre tem um subjetivismo, e se houver a patologia, ou seja, se o concurso tiver alguma fraude para passar alguém, combater isso, mas não, em virtude disso, impedir a mudança e a evolução do sistema. Então, algo que me pareceu totalmente errôneo foi proibir a entrevista que era realizada após o exame oral, que era a forma que a banca possuía para conhecer um pouquinho melhor, para verificar como é que a pessoa se exprimia. Porque hoje nós sabemos, né, você foi professor de cursinho, há cursinhos que ensinam até como o candidato deve se portar, as moças têm que estar com aquele... De coque. Um colarzinho no máximo de pérola, né? Todas com aquele figurino de freirinha. Mesmo os cursinhos ainda replicam para os alunos que tem que estar como era 20, 30, 40 anos atrás. Continua a mesma coisa. E é por isso que nós temos de investir naquilo que a sociedade percebeu. Ela sabe que a educação ela continua anacrônica, não é? O nosso sistema de ensino, aulas prelecionais, aquelas fileiras, a distribuição física do alunado e do professor e o conteúdo que se ministra, alguma coisa totalmente hoje incompatível com essa realidade digital que nós vivemos, né? A circuitaria neuronal das crianças dessa geração já é digital, né? Então, nós estamos tentando prestigiar as universidades corporativas, que podem até não ter esse nome, universidade corporativa, mas cada estamento começou a perceber que precisa de uma formação que a escola tradicional não dá. E eu acho que Vossa Excelência percebe bem isso como educador, como homem público e hoje como guarda-princípio da Constituição, que os erros, o Supremo ser segunda instância do juizado especial, ainda é possível isso? É algo absurdo. O STJ não pode, mas o Supremo pode. O Supremo exatamente. pode. Agora, essa questão você disse da preparação, o que seria melhor para um juiz, um concurso de juiz? Ficar perguntando se sabe diferenciar prescrição de decadência ou colocar um problema concreto que tem todas essas questões, partir do pressuposto que ele tem que saber essa diferenciação para analisar o raciocínio lógico, o bom senso e como decidiria um caso. Porque mesmo com a previsão constitucional daquela quarentena de início, para poder passar, nós sabemos que não funciona porque as pessoas entram no escritório só para assinar, continuam só decorando, gera uma série de problemas. Há necessidade dessa alteração, mas a alteração mais difícil é a cultural. Essa é a difícil. A alteração cultural. Alguma chance do Supremo se tornar Corte Constitucional somente? Não acredito, Marília. Não acredito porque, diferentemente de outros países, a história que o Supremo fez, a história que o Supremo criou, a força do Supremo sempre foi nas matérias de uma corte não constitucional. Se nós verificarmos desde o início da República,
O Supremo foi se fortalecendo muito mais pela defesa das liberdades públicas em casos concretos. O controle de constitucionalidade concentrado só chegou em 65 no Supremo, a emenda 16 em 65. Mesmo assim, só o Procurador-Geral da República poderia levar, e era, à época, cargo de confiança do presidente. E a partir de 88, aí sim, 88 e a emenda 45 depois alavancou totalmente a Corte Constitucional dentro do Supremo. Mas não acredito que se desloque para o Supremo só essa questão. O que acho que é importante é retirar várias competências, porque há um sem número de competências. Um dos primeiros casos que eu participei da decisão no Supremo, o ano passado, foi se quem era campeão de 87, o Sport ou o Flamengo. Qual a importância disso? Se fosse para discutir relacionado ao Corinthians, tinha repercussão geral, mas Sport ou Flamengo, quem era o campeão ou não? E 1987, o Supremo precisa de um filtro mais subjetivo. Ou seja, se os ministros acharem que aquilo não precisa, não tem repercussão constitucional, não deve ser analisado. Hoje, de 11 ministros, se 4 entendem que tem repercussão, a questão tem que ser decidida. Ou seja, é uma minoria quase de 1/3. Nós quisermos replicar o inverso, nós replicamos o número e o inverso do que é a Suprema Corte. A Suprema Corte são 9. E 4 é que tem que autorizar. Ou seja, 4 é que tem que buscar e falar que tem repercussão analisada. Aqui é o inverso. De 11 são os mesmos 4, mas basta os 4 falarem, não, eu acho que tem que vir. Os outros é que tem que fundamentar. Então, tudo vai chegando. Nós temos, hoje, mais de 700 repercussões gerais. Paradas, né? Paradas para serem analisadas. Isso vem gerando aproximadamente 450 mil processos aguardando o julgamento das repercussões. O que era para solucionar atrapalhou. Porque antes, pelo menos, ia se executando aquilo que estava pendente de recurso extraordinário. Então, nós temos que diminuir o que chega ao Supremo. Mas não acredito, pelo menos a médio prazo, que o Supremo se transforme somente numa Corte Constitucional. Brasil, janeiro de 2045, Vossa Excelência, o decano do Supremo Tribunal Federal. Isso se não tiver passado aí para um modelo 90, americano, né, que pode ser vitalício mesmo. Como é que será o Brasil e a justiça nesse ano? Isso é uma questão complexa. Eu espero que seja melhor, evolua, apesar de nós já termos, nesses pegar os 30 anos anteriores, evoluído muito. Você que é juiz de carreira, foi juiz de carreira, sabe que a importância para o país como um todo do judiciário hoje não se compara com o que era 30 anos atrás. E espero que nesses quase 30 anos para frente, 25, 26 anos para frente, o judiciário possa ser menos acionado, o que vai demonstrar que o Brasil conseguiu chegar no meio termo. O juiz brasileiro, ele julga quase 10 vezes mais do que a média do juiz europeu. A nossa litigiosidade é muito grande. E a litigiosidade é muito grande porque os outros poderes não vêm funcionando como deveriam, como o povo acha que deveriam. A hora que houver essa adequação, a litigiosidade cai. Então, eu espero que em 2045 eu possa vir aqui dar uma outra entrevista para você e a litigiosidade seja bem menor. Eu tenho certeza de que o Supremo vai ser melhor com Vossa Excelência lá. Muito obrigado por essa conversa. A Uniregistral está gratíssima por poder inaugurar esse programa com uma personalidade
tão rica, tão exuberante, tão coerente, tão ética como Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer, você sabe, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder falar com a Uniregistral e tenho certeza que o grande acerto deles foi trazer você aqui, né, para poder, com a sua experiência no judiciário, no executivo, na administração, poder levar esse projeto importantíssimo à frente. Obrigado, Nalírio.